Eu tô percebendo que eu quase só falei pró da empresa e eu preciso de um contra. Não, o contra, tipo, não é que é tão contra, é que os contra não são contra. O contra é que Raider doa muito. É. Podia ser. Podia ser. Antes de você pedir a ação que você quer ver aqui no canal, dá uma conferida na playlist Análise de Ações e vê se a ação que você está pensando em pedir já não tem uma análise lá, beleza? Antes também da gente partir para o nosso vídeo onde nós vamos falar de Grendene, que foi uma das ações que tem sido mais pedidas aí nas últimas 2 semanas, inclusive, só estava perdendo para Banco Inter que eu falei no domingo passado. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like, porque é muito importante para mim e vocês ajudam assim o canal crescer cada vez mais. Bom, Grendene está listada na nossa bolsa de valores como GRND3 e ela é uma empresa que fabrica calçados e na verdade ela é uma das maiores fabricantes de calçado e que está localizada aqui no Brasil. Algumas marcas são bem conhecidas das que ela produz, como Raider, a própria Grendene Kids, também Melissa, também Grenda, enfim, tem outras marcas aí que ela acaba produzindo. E uma coisa legal é que ela não só produz calçado, ela também produz a principal matéria-prima que ela usa, que é o PVC. O que acontece é que só no ano de 2018, mesmo muitas pessoas considerando aí que ela é uma empresa bem redondinha, ela teve uma desvalorização de quase 10%. E essa desvalorização, muitos eles atribuem aos resultados que realmente foram entregues um pouquinho abaixo da expectativa do mercado. E isso a gente consegue ver por conta do lucro, que teve uma queda aí de quase 11% se comparado a 2017. Essa queda no lucro, que o pessoal não contava muito foi por conta dos insumos, que acabaram ficando um pouquinho caros, teve também a greve dos caminhoneiros e tudo mais, e também parte da receita de Grendene, ela é dolarizada. Em torno de 22% da receita dela em 2018 foi em dólares, por ela ser uma grande exportadora de calçados mundo afora. Então, às vezes, quando o dólar tem alguma queda, isso pode afetar na receita, assim como quando o dólar está lá nas alturas e muitas vezes a gente está passando por períodos ruins aqui no Brasil, isso pode servir como contraponto para não ter um resultado tão negativo assim. Na verdade, a Grendene ela nem deu resultado negativo, ela sim entrega lucro constante aí nos últimos 5 anos. O que aconteceu realmente foi essa pequena queda de 11% de um ano para o outro, mas ainda assim é uma empresa altamente lucrativa. E entendendo que ela tem um lucro constante, ela também paga dividendos constantemente. Hoje ela distribui aproximadamente 55% do seu lucro, o que reverte em dividendos para nós acionistas uma média de 4,2% ao ano, isso considerando os últimos 5 anos. E um ponto muito positivo para a Grendene é a questão do endividamento. Se nós considerarmos a sua dívida dividida pelo patrimônio líquido, ela não ocupa com dívidas nem 4% do seu patrimônio, o que é muito saudável e isso pode ser tanto um pró quanto um contra. Quando a gente olha que ela tem uma baixa dívida, muitos em compensação vão dar uma olhadinha lá no DRE dela, no demonstrativo de resultado, e vão ver que ela tem uma grande quantidade de dinheiro parada lá no caixa da empresa. E aí eles pensam, por que eles não pegam esse dinheiro, fazem novos investimentos, ou enfim, que seja, contrair um pouquinho mais de dívida para fazer investimentos maiores, quem sabe? Não adianta, essa não é a gestão que tem sido feita na Grendene, eles realmente preferem se preparar aí tanto para anos ruins como para anos bons. Então, se vier talvez aí um período de uma crise muito grande, eles estarão preparados realmente para não ter que pegar dívidas muito altas, com juros mais altos ainda. Nesse sentido, eles são bem precavidos, mas também, como eu falei, pode ser visto como um contra, porque ela não está tão preocupada assim em ser aquela empresa que vai explodir aí do dia para a noite. Ainda seguindo a linha de bons dados de Grendene, a gente pode falar do ROI dela, que gira em torno de 17%. O que é ok, porque a gente considera que um ROI acima de 10% tá tudo bem, tá tudo certo, considera que a empresa é saudável. É óbvio que todos esses indicadores e todas essas palavrinhas que eu tô falando não podem ser olhadas isoladamente. E aqui eu quero fazer já mais uma observação. Se você tá ouvindo eu falar sobre ROI, lucro, dívida, dividendos, vou falar sobre margem líquida e outros pontos também, vocês já podem clicar no link que eu deixei aqui na descrição,
porque a Levante Ideias, em parceria com o canal, fez um manual da nossa bolsa de valores, onde vários termos que às vezes a gente fala aqui no canal e as pessoas ficam meio boiando, vão ser sanadas nesse dicionário. É só baixar através aqui do link e não ficar mais com dúvidas sobre todas essas siglas que eu tô falando. Isso porque eu sempre tento falar na linguagem mais simples possível, só que realmente tem alguns termos que são do mercado que não tem como fugir disso, então só clica aqui no link e baixa esse dicionário para facilitar a sua vida. E agora, continuando então nesses termos, a gente vai falar sobre a questão da margem líquida da empresa, que nada mais é o que sobra depois de ela vender aí todos os seus serviços e produtos. A margem líquida de Grendene gira em torno de 25%, o que é muito bom sim. A gente pode considerar que uma boa parte do serviço e dos produtos que ela vende sobra sim e retorna para ela. Um contra para a Grendene é que muitas pessoas acham que, olhando os gráficos, vamos dizer assim, ela está numa tendência de baixa. Mas para quem está pensando em investir aí no longo prazo, dá uma olhadinha em qual foi o comportamento das ações aí nos últimos 5, 10 anos, que vocês vão ver que ela sim teve uma crescente bem bonitinha, ela vai subindo, teve períodos difíceis como o do ano passado, mas no geral ela sempre acaba subindo. Pode sim dar alguns sustos aí no curto prazo, algumas pessoas não estão preparadas para algumas empresas assim, que oscilam dessa maneira como oscilou no passado, mas tudo bem, vale a gente ressaltar que quando a gente investe em alguma empresa, a gente tem que saber exatamente quais são os riscos que a gente está correndo. E talvez os prós, que talvez seja não ter altos dividendos e também não ser aquela empresa com um potencial de dar um boom de crescimento, porque ela realmente faz um trabalho de formiguinha e vai sempre tentando crescer pouco a pouco, enfim. Analisando todos esses dados, Grendene é uma empresa que você investiria ou não? Escreva aqui nos comentários e não esqueça de pedir a próxima ação que você quer ver aqui no canal no próximo domingo. Até mais!